Olá, bem-vindos a mais uma live do Hospital Mãe de Deus. Eu sou a Silvana Schmidt, da comunicação da ESC, a mantenedora do Hospital Mãe de Deus. E hoje a gente está aqui para falar sobre a capacidade de reflexão frente ao medo que a pandemia despertou em cada um. Para isso, eu estou aqui com a psicóloga de áreas críticas do Hospital Mãe de Deus, a Paula Gomes. E para a gente começar, Paula, vamos falar um pouquinho então sobre o medo da perda e a sensação de perda de controle, né, que tomou conta de muitas pessoas nesse momento. Então, primeiramente, bom dia, Silvana, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma das questões que eu venho percebendo muito quando nós vamos olhar agora para a situação da pandemia é que nos despertou medo de tudo, né? Mas principalmente da perda do controle. Principalmente de nos darmos conta que nós não temos o controle sobre tudo e sobre a nossa própria vida. Isso, para muitas pessoas, é mais ou menos desorganizador, assim, as pessoas se sentem mais ou menos desorganizadas e com maior ou menor intensidade frente a isso. O que eu venho experienciando é o quão pelo medo de perder e de perder o controle, o quanto nos lembra do nosso processo de finitude no mundo. Né? E o quanto o processo de finitude nos desperta a nossa sensação de controle sobre a vida. Quando a gente para pensar nos primórdios e desde que a humanidade, de que nós vamos tendo relato da construção da humanidade, uma das grandes questões é a tentativa de controle da vida, da controle das doenças, cada vez mais os desenvolvimentos tecnológicos, da medicina. Então, coisas que vão expandindo para que a gente vá controlando o processo do adoecimento e o nosso processo de finitude. Quando nós estamos falando do Covid-19, uma das questões que eu venho percebendo é que ele desperta essa insegurança, porque nós não temos ainda uma diretiva de como é que exatamente são as condutas com os pacientes. Ninguém nunca passou por Ninguém isso. Ninguém nunca passou por isso. Né? Então ele possibilita que a gente comece a refletir a nossa possibilidade de estarmos como sujeito no mundo e não como um objeto. Porque no nosso dia a dia, normalmente nós vamos tentando controlar tudo. Então eu controlo o meu futuro, né? Normalmente nós temos a tendência de ter a vida toda parcelada, nós fazemos planos de viagens, planos que tiveram muitos que ser adiados agora, planos das pessoas que estavam trabalhando, então eu tinha uma vida estabelecida e a partir de determinado momento essa vida estabelecida teve que se reestruturar. Muitas pessoas estão vivendo de diversas formas. Algumas pessoas estão bem olhando filmes em casa, outras não estão tão bem porque suas questões financeiras não estão sanadas, outras estão com alguns doentes na sua própria família, né? Então, quando nós olhamos esse todo, essa perda do controle que nós idealizamos ter, e o quão é difícil a gente, no nosso dia a dia, se dar conta que então nós não temos, ou nós nunca controlamos nada mesmo, né? Ou como é que eu não consigo controlar que algo em algum lugar do mundo acontece e vem em cadeia afetando toda a população existente. Né? Paulo, só vou te interromper um minutinho, só para lembrar que a gente está ao vivo aqui no Facebook e no Instagram do hospital. Quem quiser mandar dúvidas, né, ou perguntas aqui para Paula, a gente vai responder aqui ao vivo, mas esse vídeo vai ficar salvo também. A Paula, ao longo da semana, vai nos ajudar a responder, então fiquem à vontade aí para participar dessa conversa. Né? Então, e falando, né, de todo esse medo, né, da insegurança que despertou em todo mundo, a gente falou na outra live que a gente fez um pouco sobre isso também, e falou um pouquinho de como o medo paralisa, e eu acho que é importante a gente retomar aqui, até para todo mundo que está nos assistindo também ter um pouco essa orientação. Quando acontece, né, essa paralisação que o medo causa na gente, né, o que a gente deve fazer? Uma das coisas, né, Silvana, que nós falamos na live anterior é quando as pessoas se veem muito paralisadas pelo medo, é tentar lembrar do aqui e do agora, né?
o que eu estava fazendo, o que eu preciso fazer, estruturar uma rotina, poder parar no momento que está se sentindo mais ansioso ou então mais paralisado pelo processo realmente do medo e fazer exercícios de respiração. Eles podem ser em 4 tempos, que é inspira, em 4 tempos segura, mais 4 e solta, né, devagar até ir se sentindo mais tranquilizado, fazer exercícios de alongamento, exercícios físicos, não olhar tanto as redes sociais com todas as notícias ao longo do dia, uma única vez é o suficiente. Então, muito nesse sentido, mas de poder voltar para o aqui para agora, de parar e pensar o que é que eu preciso fazer e o que é que eu consigo controlar, que é o aqui e o agora, né? O ficar pensando como é que eu vou proteger minha família, como é que eu vou proteger todo mundo, como é que eu não vou... Me contaminar. Nós não conseguimos controlar, mas o que é que eu consigo controlar, que é fazer higiene de mãos, me cuidar, ter os cuidados pessoais, ter uma interação com a família, o aqui e o agora, a minha atividade que eu estava fazendo, isso a gente tem essa capacidade. Tá certo. E aí, voltando um pouquinho para o tema da perda, né, e do medo que a perda de perder está gerando nas pessoas, né, de daqui a pouco ter que sair, ou, né, uma saída que a gente não pode deixar de fazer, ou ir no supermercado, ou ir na farmácia, né, o medo que isso gera depois de voltar e de contaminar as pessoas da família. Como é que a gente lida com isso? Qual é a melhor maneira de lidar com isso? É de novo o que nós temos controle, né? Nós temos controle da forma que nós podemos fazer o nosso cuidado, então, com as medidas orientadas pelo Ministério da Saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é higiene de mãos, né, as questões protetivas. Hoje, então, está sendo indicado poder sair com máscara de pano de casa, fazer a higiene, então, das suas sacolas quando chega em casa, poder retirar os calçados e não ser o calçado que tu vai entrar para dentro de casa. Então, os cuidados para com aquilo que eu posso, que é o meu, né? Porque no nosso lado, dia a dia, como a gente estava conversando até um pouco antes, eu não consigo controlar a pessoa que está do mercado do meu lado, a pessoa que está na farmácia do meu lado, né? Nem todas as síndromes gripais, elas vão ser, então, as pessoas estão contaminadas, então, pelo Covid. Então, a gente também poder entender que o ciclo, ele segue, mas que a nossa parte é do como eu consigo me preservar e ter esses cuidados e poder ter a segurança de eu fiz o que eu podia fazer para estar protegido. Que é, então, realmente a nossa própria higiene das coisas que nós estamos tocando, não levar a mão no rosto, né? Então, essas questões nós podemos controlar. E isso a gente pode fazer e ter a segurança de que nós estamos fazendo aquilo que é indicado e, consequentemente, poder estarmos mais tranquilos de que eu fiz o que precisava ser feito. O todo à minha volta nós não vamos conseguir controlar. Tá certo, Paula. Outra questão que a gente estava conversando aqui antes, falando sobre, né, o medo da perda e a sensação da perda de controle, é que muitas pessoas têm o medo da morte, né, nesse momento, assim, com tantas mortes acontecendo no mundo, né? Então, qual é a melhor maneira de, se é que se tem uma melhor maneira, qual é a melhor maneira de a gente lidar com o medo da morte, Paula? É uma boa pergunta, né, Silvana? E é uma pergunta que mobiliza muitas pessoas. Imagino que quem também esteja ouvindo se sinta mobilizado e muitas vezes é uma palavra que nós temos quase um tabu para poder falar sobre ela, né? A gente fala de finitude, nós falamos óbito, nós falamos perda, mas falar sobre a morte é algo muito difícil. Eu diria que não existe uma melhor maneira ou uma receita para cada pessoa, mas que é uma das coisas que acabou despertando, porque quando nós ligamos a TV, nós só vemos as notícias muito desse processo do quanto as pessoas vêm morrendo. Mas eu costumo trazer que a melhor maneira de nós estarmos apropriados primeiro é nós entendermos que a única realidade que nós realmente sabemos que vai acontecer é o nosso próprio processo de finitude. A nossa maior angústia é que eu não sei quando é a minha ampulheta de tempo, de cada um e nem dos membros que eu gosto. E uma das coisas quando se trabalha muito com finitude,
que nós costumamos falar e que vem dos pacientes, inclusive já tem pesquisas nesse sentido, os pacientes começam a se questionar, principalmente eu deveria ter cuidado mais de mim, eu deveria ter me entregado mais nas relações, eu deveria ter feito escolhas que me trouxessem mais bem-estar em vez daquilo que eu achava que esperavam de mim. Eu deveria ter me entregado, eu deveria ter sido feliz, me permitido ser feliz. Então, quando eu costumo falar sobre o processo de finitude, eu costumo dizer que uma pergunta que eu não sei se é ideal, mas que é importante que a gente possa ter em mente todo dia quando eu acordo de manhã e eu me aproprio que eu tenho controle sobre aquele dia, eu não tenho sobre o dia seguinte, porque o dia seguinte é futuro. Mas sobre aquele dia, eu estou feliz com a pessoa que eu estou me construindo até hoje, eu fiz tudo o que eu sinto que eu deveria ter feito até o momento, eu estou organizado a minha vida de uma forma que eu consigo me sentir tranquilo com a forma que eu estou a conduzindo. Conforme as respostas que cada um vai tendo sobre essa pergunta, é a possibilidade de refletir sobre, porque muitos dos pacientes que eu acompanho ao longo da vida no seu processo de finitude trazem esse desejo de resgate de coisas que, então eu não tenho mais tempo agora, mas o tempo nós temos no dia de hoje. Talvez agora, né, as pessoas estando mais em casa, nesses momentos de reflexão, seja um Super bom bem. momento para pensar, né, antes de qualquer perda, né, o que pode ser diferente, né? Que é poder estar em casa, o quanto nos desperta, e muitas das pessoas que provavelmente alguns de vocês vão se identificar, outros não tanto, que é a angústia de estar em casa se deparando com as suas próprias emoções. Ao longo da nossa vida, nós colocamos uma agenda exacerbada de atividades e acabamos não nos apropriando sobre os nossos próprios sentimentos, sobre a nossa própria sombra, né? Todos nós temos lados que nós gostamos mais e sentimentos que nós não gostamos tanto. Então, essa possibilidade de estar em casa agora e refletir sobre o medo da perda e sobre como eu estou comigo neste processo é algo muito importante, porque também desperta para o nosso cuidado da saúde mental. Que é outra questão que a gente falou, né? Nesse momento em que todo mundo de muita incerteza, né? E as pessoas, uma parcela grande da população que não considerava, então, assim, a saúde mental como prioridade, ou então a terapia, né? Que acha que depressão não é uma doença, né? E até minimiza um pouco, né? Os efeitos da depressão. Acho que também é um bom momento de reflexão, parar para pensar o quanto é importante, né? A gente estar com a nossa saúde mental em dia, né? Quem tem possibilidade de fazer terapia, né? Agora é um bom momento, né, Silvana, para a gente poder refletir. Sempre é um bom momento, mas agora é um momento que borbulha, eu diria, né, sobre a saúde mental. Existem vários sites ou vários profissionais estão disponibilizando neste momento de forma gratuita atendimentos da saúde mental. Então a internet está disponibilizando várias possibilidades nesse sentido. E é o momento de poder refletir sobre a sua própria saúde mental, sobre a sua própria sombra, né? Porque estar em casa faz com que nós tenhamos que nos deparar nas quatro paredes da casa com de que forma nós estamos no mundo e poder começarmos a entender de uma outra forma que saúde ela é um integral de tudo. Às vezes eu estou bem fisicamente, mas nesse momento começa a mostrar que quanto mais angústia e quanto mais medo, e minha saúde mental é afetada. E se eu não estou com a minha saúde mental de forma harmônica, o quanto isso me impede de fazer coisas do meu dia a dia da melhor forma possível. Então a possibilidade agora das pessoas realmente olharem de uma outra forma e não ainda com certo tabu para a saúde mental, porque às vezes a gente escuta a saúde mental é coisa de louco, né? Mas eu diria que olhar para a sua própria saúde mental é um ato de muita coragem, porque eu preciso identificar em mim algo que precisa também ser tratado, assim como eu trato outras doenças,
Assim como eu trato meu pé que tá quebrado, assim como a gente trata agora do Covid, dos pacientes internados, dos pacientes em casa, a nossa saúde mental também é algo a ser tratado e cuidado, né? Então, a gente às vezes cuida. Esses dias eu vi um postzinho que dizia: a gente não deixa a bateria do nosso telefone acabar, porque nós deveríamos deixar a nossa, como pessoas, como saúde mental, acabar. Né? Então é poder cuidarmos mais da nossa bateria emocional. Tá certo. Nesse assunto, então, de depressão e ansiedade, a Lorena Vargas pergunta aqui pelo Instagram se ansiedade é a mesma coisa que depressão, ou ansiedade é depressão? Não, né? Eles são diagnósticos diferentes. A depressão vão ter vários sintomas, como perda do desejo de viver, né? Então, dificuldades de trabalhar, né? Perda do sentido de vida e algumas várias outras questões que precisam ser identificadas melhor numa conversa com um profissional de saúde. E a ansiedade, ela tem mais a ver com, normalmente, questões que eu não controlo, elas vão nos gerando de uma forma mais simples, eu diria que é quase uma borboleta no estômago, né? Então, aquela sensação de medo angustiante por eu não estar podendo controlar algo que muitas vezes eu não sei nem o que é. E a gente pode ter um momento de ansiedade, por exemplo, antes de eu iniciar esse vídeo eu estava me sentindo ansiosa. Como eu posso sim estar desenvolvendo uma patologia por ansiedade, que também precisa ser diagnosticada por um profissional de saúde. E quem vai poder melhor orientar é realmente ela procurar uma consulta, procurar o serviço de psiquiatria e de psicologia, para daqui a um pouco ver se existe a necessidade de uma medicação, de uma terapêutica, de um acompanhamento psicoterápico para manejo dessa situação. Tá certo. Então, são coisas diferentes, São coisas né, diferentes. doutora? É bom a gente deixar claro aqui. Então, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final dessa live. Vou pedir para a Paula deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo. Acho que, fechando um pouquinho o que nós falamos hoje, que cada um, que nós possamos a partir de agora refletir, e eu gostaria de deixar a pergunta para cada um que está em casa, de refletir sobre o seu dia, sobre a sua vida, e se nós tivéssemos hoje, né, a cada dia que nós abrimos os olhos de manhã, como o nosso único momento, do início do dia ao fim do dia, de que melhor forma eu posso estar no mundo cuidando de mim e cuidando das pessoas que estão ao meu redor. De que melhor forma eu posso fazer isso, e se eu percebo que eu ainda não estou conseguindo fazer da forma que eu gostaria, que pessoas ou que profissionais ou aonde eu posso procurar ajuda para conseguir ir modificando e estando cada vez melhor e mais integrado para com quem eu sou. Perfeito, muito bom. Então a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou aqui no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo, quem quiser fazer mais alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida. A gente agradece aqui também a Paula pela atenção mais uma vez. Até mais! Tchau, tchau.